Cumprimentamos você que está nos ouvindo por essa palavra com a preciosa paz e alegria do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos aprender na palavra de Deus como administrar o corpo, né? Cuidando do corpo. Quando falamos de corpo, estamos falando aí de cabeça, estamos falando aí dos olhos, dos ouvidos, estamos falando da boca, das narinas, estamos falando das mãos, dos pés, estamos falando aí da aparência estética, facial, estamos falando também dos órgãos internos que há nessa carcaça e na sua, né? Então, Deus nos fez assim, composto dessa forma. E o corpo, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem isso. Elas usam o corpo de qualquer maneira, de qualquer forma, e sofrem consequência gravíssima. Existe um ditado popular que coração é terra que ninguém anda. Tem uma certa razão. Agora Deus anda porque Ele é o Criador do coração e do corpo, da alma, do espírito. Tudo Ele fez. Então Ele é dono, Ele faz o que Ele quer. Agora, o que Deus quer do nosso corpo? Ele quer que nós administramos. Por isso Ele deixou a palavra para que nós aprendamos a administrar o nosso corpo. Está escrito em 1 Coríntios sobre o corpo. 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12, nós vamos ler em diante, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão e não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todo fosse um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo, E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Então Deus criou o homem dessa forma. Nós somos formados assim. Agora Deus nos ensina pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada, a nós guardar o nosso corpo. Por exemplo, existem as necessidades básicas do nosso corpo físico. A Bíblia diz que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Está escrito em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, e tem outros textos da Bíblia também que referem a isto. Está escrito no versículo 23, e o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Conservação, preservação. Então a palavra está dizendo que nós devemos santificar o espírito, a alma e o corpo. Então nós devemos santificar, cuidando bem do corpo. Quantos cristãos cuidam bem da aparência estética, facial ou corporal, mas a alma está suja, né? Quanto a alma suja, a alma está cheia de imundícia. Então o coração está sujo. Então não adianta, uma limpeza, uma santificação externa. A santificação ela tem que ser interna. Primeiro interna, aí depois interna, logicamente, em sequência ela vai vir fluir externamente, que é a parte externa, o que visualizamos do nosso corpo. Então nós devemos aprender que o nosso corpo, e nós aprendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 6 também, sobre relação ao corpo, do nosso corpo físico. Diz assim no versículo, vamos ler do versículo 18 ao 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Por exemplo, o pecado da mentira é um pecado
que pode prejudicar, até matar pessoas, ou se matar, se comprometer até a morte. Agora, o pecado que ele está falando da prostituição é relacionamento ilícito, fora de um contexto de um casamento legalizado. E ele diz assim: fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, morada, casa do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. E diz mais: porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nós fomos comprados. Você comprou aí uma muda de roupa e você usa no seu corpo físico. Você pagou e tem a nota fiscal. Você comprou um par de sapato e você tem a nota fiscal do par de sapato que você usa. Você comprou um bom alimento no mercado e você tem a nota fiscal comprovando que você comprou e pagou. O valor de todo esse suprimento seu, tanto em termos de alimento ou de suprimento aí do seu corpo físico, roupagem, calçado, é o fruto do seu trabalho. E a Bíblia diz que Jesus trabalhou pela nossa alma, pelo nosso corpo. Onde é que Jesus sofreu? No corpo. Ele foi martirizado, ele foi ferido, ele foi cuspido, humilhado no seu corpo, ele foi machucado. A Bíblia diz que ele foi torturado no corpo físico por causa do meu e do teu pecado. Então o teu corpo e o meu corpo, a minha alma e o meu espírito que está dentro deste corpo e do seu, não pertence a mim nem você, pertence a Deus. E Deus tem legalidade, direito. Agora o diabo também tem direito, desde que nós concordamos com ele, com o que ele oferece, com os manjares. Então o corpo, ele é composto por um todo. Ele é composto por um todo. Por que que tem o dom, os dons, né? Tem o dom da ciência. O que é ciência? É sabedoria. Então tem o dom do conhecimento, tem o dom da palavra, o dom de mestre. Para que tem o dom de mestre? Para as pessoas ouvir que os mestres ensinam. O ensino é útil, tanto para crescimento, para nos dar entendimento, para aprendermos a viver melhor. E também até para nos acariar bem do que necessitamos. Então o dom do ensino. E para que tem o dom do milagre, dom da cura? Para curar o corpo físico, para curar a alma, para curar o espírito pelo poder de Deus no nome de Jesus Cristo. Então tem as pessoas que são usadas pelo dom da cura. E quando elas ministram a cura, acontece o milagre, porque a pessoa que está precisando, quem sabe, de uma restauração, ela está sofrendo com câncer, com AIDS, ou ela está paraplégica, travada as pernas, aí você vê, a pessoa levanta e anda. A pessoa, ela está paraplégica, sofreu um acidente, ficou paraplégica. Eu vi com os meus olhos, pessoas que eram paraplégica, recebeu um milagre instantâneo. Então, recebeu um milagre no físico, foi curada, foi liberta daquela paralisia. Agora ela tem condições de se movimentar, de andar, tem condições de movimentar as mãos, tem condições de enxergar, foi curado da visão, era cego, foi curado, era aleijado, foi curado, estava com AIDS, foi curado, estava com câncer. Então aquele ministrante, o servo de Deus, ou a serva, ele vai usar o que Deus deu para ele, o dom, e ele ministra e a pessoa recebe no nome de Jesus Cristo, no poder de Jesus Cristo. Ou seja, o corpo em ação, em benefício de edificação uns aos outros. Por isso que a Bíblia diz, não pode as mãos falar que não precisa dos pés, nem os pés das mãos, ou vice-versa. A cabeça não pode dizer que não precisa dos pés. Para que Deus criou os pés? Os pés nos levam por caminhos. Agora Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que caminho teus pés têm levado você? Levado o resto do seu corpo. E dentro do seu corpo tem a alma e o espírito. É de se pensar em que caminho você está andando. Então, cuidando do corpo. Existe uma preocupação hoje. É necessária, mas não é mais importante. As pessoas vão muito para as academias. Elas malham e às vezes nem precisa. Elas querem estar em forma. Por quê? Quer ter uma boa estética, uma boa aparência. Agora, por que a pessoa quer desenvolver uma boa aparência? Para chamar a atenção de outro semelhante. Essa é a realidade. Não é para chamar a atenção de Deus.
Porque Deus não precisamos chamar a atenção de Deus, porque Ele nos conhece de dentro para fora, de fora para dentro. Está escrito no Salmo 119, ainda que a palavra, 139 aliás, ainda que a palavra chegasse à minha língua, à sua boca, ou à sua língua, para pronunciá-la, Deus já conhece toda. Ele conhece o nosso deitar, nosso levantar, nosso deitar, nosso agir, nosso pensar, nosso falar. Para Deus não há nada encoberto em relação à nossa vida. Ele conhece o profundo, escondido e oculto de nossas vidas. Ele sabe do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Ele sabe, ainda que eu viesse a existir, ainda que você viesse a nascer, Ele já conheceu você antes de sua mãe e seu pai se coabitarem, antes do meu pai e minha mãe se relacionar fisicamente. Deus já nos conhecia. Então as pessoas vão para a academia malhar para ter uma boa aparência. Às vezes, muitos casos, com exceção, as pessoas vão porque elas têm um vazio e elas querem arrumar um bom relacionamento e elas precisam aparentar bem. O interessante, tanta preocupação na estética e a preocupação da alma. Como está a tua alma? Talvez o teu corpo está muito bem fisicamente, mas a tua alma está arrebentada, suja. A tua vida espiritual está desnorteada, está toda destruída. Então você precisa entender. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. É uma das necessidades que é o pão material, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você precisa entender que essa angústia, esse vazio, esse desespero, às vezes você acha nessa solidão que precisa aí ter uma boa aparência, e você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Você está precisando, na realidade, da presença do Espírito de Deus dentro de você. Então nós precisamos entender que há uma necessidade espiritual. Essa necessidade é a presença de Deus. Foi assim que Deus nos fez. Por isso nós temos que cuidar não só do corpo, mas em escala de valor, primeiramente é da alma, do espírito. Alimentar-se da presença de Deus, alimentar-se da palavra de Deus, orar, jejuar, ir para uma igreja, louvar ao Senhor, congregar, servir a Deus. Então essas são necessidades de todos os homens. Por que o camarada busca o macumbeiro, a feiticeira? Deus condena a feitiçaria, a macumbaria. Busca porque é uma necessidade. Ele quer algo, ele quer satisfazer, ele quer uma cura, quer uma libertação, quer uma graça. Vai atrás do macumbeiro, do feiticeiro. Chega lá, paga um alto preço para fazer uma macumba e termina, às vezes, morrendo e indo para o inferno. Agora, a Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então aqueles que buscam o Senhor recebem. Não recebe destruição, recebe bênção, construção de vida. Recebe o poder de Deus se andar na obediência. Quantas pessoas buscam a academia para formalizar o corpo numa estética melhor? Quantas pessoas tomam remédios, né? Elas tomam tantos tipos de remédio, até drogas, para ficar forte, bonita, porque elas querem se aparentar, aparecer. Isso é um tipo de vaidade. Na realidade é uma vaidade, é uma luxúria. E isso não leva a nada. As pessoas, elas vão passando a idade, eu também estou passando a idade, e quando a idade vai chegando, o mais que façam plástica, elas vem vindo as rugas, o vento vai desgastando a pele, o cabelo vai embraquecendo, os ossos vai enfraquecendo, todo o sistema hormonal, principalmente das mulheres, enfraquece, todo o sistema digestivo dos homens também enfraquece, e vai enfraquecendo. Chega na velhice, chega o momento que o corpo não resiste, vem a morte e leva. Então é assim a vida. Agora a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A presença de Deus no poder de Jesus renova até os ossos. Então o que nós aprendemos? Que você deve buscar ao Senhor. O que nós aprendemos pela palavra? Que eu devo buscar ao Senhor. Preparar-me e saber que o meu corpo, o seu corpo pertence a Deus. Quantas pessoas têm entregado o seu corpo à lascívia, têm entregado, principalmente jovens, têm entregado o seu corpo à prostituição, resultado uma AIDS, um câncer, resultado aí vai para as boates, vai para os clubes, para os estádios de futebol, enche a cara de bebida alcoólica, de droga e de tantas outras coisas mais, por shows das coisas mundanas dessa terra, e resultado, às vezes, pessoas morrem precocemente, fica paraplégico, com o corpo definhado, porque em vez de buscar a Deus, for buscar coisas que não agradam a Deus. Então busque ao Senhor, preserve o teu corpo, valorize. Você que é jovem, valorize o teu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo, adolescente. Valorize o teu corpo, a tua vida. E um dia Deus pedirá conta de tudo aquilo que fazemos através do corpo físico. Por palavra, atitude, atos, pensamento.
Então Deus pedirá conta, está escrito na palavra de Deus, e naquele dia tu dará conta. Agora, se aceitar a Cristo e a se arrepender e mudar de postura e de vida e andar no caminho do Senhor, naquele dia o Senhor também pedirá conta, mas terá Jesus como advogado para te defender. Só Ele pode defender a nossa causa diante de Deus. Só Ele tem o poder de salvar a nossa alma. Jesus Cristo, Senhor. Leia a Bíblia, preserva o teu corpo, seja a casa de Deus.